ultimamente, as provas gostam de mostrar as garrinhas e estão indo um pouco mais a fundo nesse assunto. Portanto, estejamos preparados a partir de agora. Vejamos estruturas com 5 e 6 áreas de repulsão. Tá preparado? Tá preparada? Então vamos lá. 5 e 6 áreas de repulsão, começa agora a violência gratuita, o show de horror, o tapa tá vindo não sei da onde, né? Mas não dá para ignorar justamente isso. Então, vamos lá, vamos ver cada uma destas estruturas, ok, queridos? Começamos com PCl5. Então vamos lá. PCl5. O PCl5 é uma molécula que, obviamente, tem o que chamamos de expansão do octeto. Como já tinha conversado na aula passada com vocês, nem sempre todos os átomos obedecem ao octeto. Não podemos ter uma visão acrítica do octeto, condicional e irrestrita, não. O octeto, ele, obviamente, tem lá as suas fugas, né, da idealidade. E esse é um exemplo. Ah, você pode falar assim, mostra. Claro, querido. Átomo central, fósforo. Ponham os cloros nas pontas. Só um pouquinho. Que eu vou tomar uma aguinha. Quase que eu tomo álcool gel agora aqui, de tanto praticar. Deixa eu tomar. Pronto, professor. Isso já voltou, tô bem. Vamos lá, queridos? Então, fósforo e cloro. Você tem fósforo, você tem cloros. Coloquem o fósforo no meio, coloquem os cloros, evidentemente, nas pontas. Feito isso, você consulta o oráculo da química, que é a tabela periódica. Então você vai ver que os cloros estão na família 17, e aí você coloca 7 elétrons aqui ao redor dos cloros. 7, como o professor está fazendo aqui com você, ok, querido? Pronto. Deu. 7. Agora é a vez do fósforo. Que dele o fósforo, né? Que dele. Veja, o fósforo se encontra na família 15 e, por tal motivo, tem 5 elétrons de valência. Façamos agora as ligações. Quem é mais negativo, professor? Evidentemente que é o cloro. E pelo fato do cloro ser mais negativo, ele é que manda. Então ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 ligações simples nessa molécula maravilhosa. E ao fazer estas 5 ligações simples, você vai ter uma estrutura muito estranha, muito esquisita, difícil de mostrar aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para ti. Vai ficar assim. Essa é a estrutura chamada de bipirâmide trigonal. Ela tem um triângulo aqui no meio e um troço cravado, tipo um Doritos com um palito de dentes enfiado no meio. Seria mais ou menos essa sua estrutura, que a gente chama de bipirâmide trigonal. Eu sei, horrível, confuso, desesperador, mas, querido, vai dar tudo certo. Aqui você tem um ângulo de 120, tá? Deixa eu só tirar aqui e botar uma... Agora vai, ó. 120. E aqui, ó, você tem um ângulo de 90. Então são 2 ângulos distintos nessa estrutura. Se você quiser ver como fica, o professor vai mostrar agora aqui para você no aplicativo. Vamos ver o PCl5. Tá preparado? Tá aí. PCl5. Como eu te falei, ó, é um triângulo, tipo um Doritos. Tá vendo? Tá ali, ó, no meio do triângulo. E no meio de Doritos tem um palito de dentes enfiado. Tá vendo? Então fica essa estrutura que a gente chama de bipirâmide trigonal ou bipiramidal trigonal. Assim. O ângulo que existe entre este e este aqui é de 90 e o ângulo que existe entre os átomos do triângulo é de 120. Bipirâmide trigonal. Está aqui a primeira aberração, pensemos assim, das estruturas moleculares. Vamos colocar aqui. Bipirâmide trigonal. Bipirâmide trigonal. Tá? Essa é a primeira. Professor, e qual é a próxima? Mais estranha ainda. A próxima é o SF4, questão da URGS de 2006. Se eu não me engano, posso estar equivocado.
Gerou muito problema na época, muita gente não conseguia fazer e teve dificuldades primárias para montar essa estrutura. Então, vou lhes ajudar. Sem pânico, não é difícil. Você pega o átomo central, que é o enxofre, e os átomos das pontas, que são os flúores. Localizem estes átomos na tabela e distribuam seus elétrons. O flúor, ele está na 17. Aí você coloca 7. Assim. Pronto. 7, 7 e 7. Ok? E o enxofre? Na 16. Então, se ele está na 16, você coloca 6. Pronto. Tá aí. E agora, professor? Quem é que manda nessa ligação? Como assim? Quem é que é o mais forte? Quem é que tem a maior eletronegatividade ali? Enxofre ou flúor? É evidente. Se o flúor é o mais forte, se ele tem a maior eletronegatividade, ele é que manda, ele que prevalece na ligação. Então, ele que vai buscar os seus elétrons. Ele precisa de um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Então, se você contabilizar as áreas de repulsão, você vai ver que tem, assim como a anterior, eu até esqueci de colocar aqui na anterior, né? É idade, né, pessoal? Pode xingar. Ó, vou colocar aqui para você, tá? Deixa eu pintar direitinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 áreas de repulsão. Vamos colocar agora aqui. 1, 2, 3, 4. E olha quem é que está ali? Pelzinho. 5 áreas de repulsão, sendo que destas 5, 4 são de átomos, elétrons compartilhados, e uma é de Pel. Então você tem um Pel. Essa talvez seja a estrutura mais bizarra que tenha, porque o nome dela é bipirâmide distorcida, só que ninguém chama assim. Todo mundo chama ela de, veja só, eu não estou brincando, gangorra, si, sol. Né? Exatamente. Gangorra. É assim que se chama. Mas e por que é uma gangorra? Ah, mas daí fica difícil. Assim, ó, senta aqui e senta aqui, olha lá, senta aqui, assim, senta aqui. Professor, já entendi, me deixa. Sabe como é que é a gangorra do químico, né? Momento para piada. Ela é assim, né? Porque não tem outros amiguinhos para subir do outro lado para brincar com ele. O que é uma vida muito triste, mas enfim, é um assunto para terapia, né? E não, obviamente, para esse nosso momento. Então, feito o comentário idiota do professor, retomemos aqui a compreensão, tá? Veja, ó, por que é a si só? Por que é a gangorra? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5 áreas de repulsão, como você está vendo, desse jeito, ok? E uma destas áreas não é formada por átomos, mas sim por um Pel. E por ser formado por um Pel, você vai ter justamente uma diferenciação no nome, né? Porque se você for desenhar somente os átomos, ficaria desse jeito, né? Que é a nossa gangorra. Tá ali a gangorrinha, assim, ó. Aqui, 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 sobe aqui, aí sobe aqui e vai indo. Então, se você enxergasse só com os átomos, ficaria desse jeito, por isso nós chamamos de gangorra e precisamos diferenciar da bipirâmide distorcida. Portanto, queridos, com 5 áreas de repulsão, você tem uma outra possibilidade que se chama de, não estou brincando, gangorra. Gangorra. Ótimo momento para disparar o alarme do amigo ali, beleza? Então, tá bom, ok. Voltemos, certo? Depois da gangorra, quem é que você tem? Outra estrutura que é exótica, estranha, diferente, mas existe. É o ClF3, por exemplo. Mas, professor, e como é que eu vou fazer um ClF3? Eu te ajudo. Quem é o átomo central? Sempre faz isso. Primeira coisa é descobrir o átomo central. Ah, é o primeiro. Então tá, você pega e coloca o primeiro ali no centro. Feito isso, você vai distribuir os átomos das pontas ao redor deste átomo central.
Tá, e daí o que eu faço? É muito fácil. Você vai procurar na tabela periódica os elétrons de valência de cada um. É quando tu fala assim, não entendo, professor. Claro, claro. A coluna em que eles se encontram na tabela. E esses elementos se encontram, o flúor, né? Se encontra na coluna 17. Então eu pus 7. Mas e o cloro? Veja, também é elemento halogênio. E por ser halogênio, vai ter 7 também. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Feito isso, agora você pega a sua caneta estabilo e marca comigo. O flúor é o mais negativo, é ele que manda. Ligou aqui, ligou aqui, ligou aqui. 3 ligações simples, fechou. Só que se você contabilizar agora com calma, você vai perceber que tem vamos fazer aqui juntos. Ó, 1, 2, 3. 3 áreas de repulsão com elétrons compartilhados. Mas olha aqui quem é que está aqui. Um pelzinho, outro pel, são 2 pel que você tem aqui nesse lado. E por ter 2 pel, essa estrutura vai se parecer, sabe com o quê? Eu só tenho que te mostrar. Olha ali, olha com o que ela vai se parecer. Vamos lá? Um T. T, tá aí. T, né, letrinha característica do professor. Forma T. É assim que a gente vai chamar justamente, inclusive, essa estrutura que você está vendo aqui. A forma T apresenta 5 áreas de repulsão. 1, 2, 3, 4, 5. E destas 5, 2 são de pel. Então, recapitulando, distribuí os átomos, distribuí os elétrons. Contei 5 áreas de repulsão. E destas 5, 2 são pel, você só pode ter uma estrutura forma T. Se eu posso ir embora, mas aqui já está em casa, né? Tecnicamente, enfim, tudo é livre. Agora, só tem mais uma, eu prometo, eu vou parar com a tortura. Falei para você que era violência gratuita, eu tinha avisado já. Esta próxima que você vai ver aqui é o XZ. O professor só está com algum problema. Xenônio é gás nobre. Eu sei, querido, mas já conversamos sobre isso. Desde a década de 60 já se sabe que alguns gases nobres, o xenônio em particular, é capaz de formar desculpa, até vou corrigir minha fala. Que o xenônio é capaz de formar alguns, agora sim, compostos com flúor, com oxigênio e assim por diante. Esse é um dos mais famosos que tem aqui, que é o difluoreto de xenônio. Tá, e como é que eu faço? Quem é que é o do meio? Não sei. Sempre o primeiro. O que eu faço com os outros? Coloca nas pontas. Assim. Tá, e agora? Bom, onde é que está o flúor na tabela? Ah, isso é fácil. Está na 17. Tá, então coloca para mim o 7 ali. Pronto. 7 elétrons. Ó, observem que eu sempre distribuo em pares, porque o nome da teoria é teoria da repulsão de pares de elétrons de valência. Então tentem sempre fazer distribuição com pares. E o xenônio? Onde está o xenônio? Veja, o xenônio está na família 18. Então ele tem 8. Pronto, distribui 8 elétrons ali para o xenônio. Tá, e agora? O que eu faço? Respira. Quem é que é o principal? Quem é que manda ali? Ah, é o flúor. Então, o flúor precisa de um elétron só. 2 ligações simples e feitas ligações, explicada a molécula. Agora, querido, vamos para uma outra etapa. Quantas áreas de repulsão você tem ali? Só que eu sempre me atrapalho nessa parte. Tá, áreas de repulsão são as áreas ao redor do átomo central que tem elétron. São áreas formadas por ligações simples, duplas, triplas ou pel. Você tem 2 áreas com ligações simples, o que vai te dar 2 áreas de repulsão. Só que não são apenas 2. Tem mais um pel aqui, outro aqui e outro aqui. Totalizando 5 áreas de repulsão. Sendo que destas 5, veja, 3 são de pel. E agora,
você consegue distinguir quando você vai ter uma estrutura linear como essa, uma forma T, uma gangorra ou uma bipirâmide distorcida. Você consegue distinguir ou diferenciar isso baseado nos pelos. Antes que você me xingue, vou mostrar aqui para ti XEF2, exatamente como eu falei para você. Você pode perceber aqui embaixo, tá vendo? Ó, olha ali, ó, que é linear, ok? Exatamente. E você tem 1, 2, 3, 4, 5 áreas de repulsão, sendo que dessas 5, 3 são PEL. Então, se você vai desenhar aqui para o observador, para o espectador, um XEF2, xenônio fica no meio e os flúors ficam nas pontas, como você está vendo. E como é que você vai explicar para ele que é uma linha, né? Se tem tanto elétron envolvido? Ora, porque são 5 áreas de repulsão e os PELs formam justamente esse triângulo aqui no meio, estabilizando uma reta cravada ali, né, perpassando esse triângulo. Portanto, a estrutura é linear. Deste modo, chegamos à quarta e última possível estrutura. Temos a gangorra, esqueci de escrever antes aqui a forma T, e por último, coloquemos a linha linear. Mas e quem é que vai fazer essa distinção? É evidente que é o número de PEL que essa estrutura poderá ter. Se houver 0 PEL, ou seja, não tiver PEL, vai ser uma bipirâmide trigonal. Se você tiver 1 PEL, gangorra, 2 PEL, forma T, 3 PEL, linear, exatamente como está desenhado aqui no quadro pelo professor. Tudo bem? Para finalizar, querido, vamos para a última, que não é tão extensa quanto a anterior, mas não é menos, digamos assim, complexa, né? Tão complexa quanto. Estou falando do SF6, que é uma estrutura bem estranha, onde você vai evidenciar, vai pela primeira vez, talvez constatar, 6 áreas de repulsão numa estrutura. Sim, eu não estou brincando, 6 áreas de repulsão. Como isso é possível? Vamos lá? Átomo central é o enxofre, o das pontas é o flúor. Então você coloca o central aqui no meio e os das pontas ao redor. Desse jeito como o professor fez. Vai formar uma estrutura muito esquisita, como você está vendo, chamada de octaedro, como o professor mostrou anteriormente ali para ti. Vou fazer devagarinho, vamos colocar aqui com calma os elétrons de valência de cada um deles, para manter o protocolo e a repetição e você já ir se habituando. Ah, professor, mas isso aí eu já peguei. Flúor está na 17, então é só colocar 7, né, ao redor dos flúors, para eu entender e para o meu cérebro apreender que o flúor tem 7 elétrons. Muito bem, genial, brilhante comentário. Agora, onde é que o enxofre se encontra? O enxofre se encontra na família 16. Não precisa de Bhaskara, né, querido? Com uma conta rápida, você sabe que ele vai ter 6 elétrons. Tá, mas e agora? Quem é que manda ali? É o flúor. Então, se é o flúor que manda, vamos lá, vamos fazer as ligações do flúor. Ó, o flúor vai precisar de cada um elétron, e vai pegar cada um elétron aqui. Formando uma estrutura, querido, que tem 6 áreas de repulsão, na qual você tem um quadrado no meio, com um palito enfiado no seu centro, né, literalmente. A gente chama isso de estrutura octaédrica. Eu vou ligar as pontinhas de novo aqui para você, ó. Então vai ter um quadrado aqui no meio, aqui em cima aqui e nas pontas também. Isso forma o que a gente chama de octaedro, tá vendo? Bem estranho, né? Ó, quantas estruturas, áreas de repulsão você tem? Eu não acredito em ti. Tá, então eu vou mostrar aqui para você. Vamos lá, áreas de repulsão. Você vai ter uma área, 2 áreas, 3, 4,
5 e 6, né? Os ângulos de repulsão que você vai ter aqui, aqui em cima, observa que eu não coloquei os demais, porque todos eles vão seguir basicamente o mesmo molde do primeiro, né? Os ângulos de repulsão. Então, por exemplo, aqui você vai ter de repulsão um ângulo de 90, né? Entre esse flúor e esse flúor aqui, e entre esses dois um ângulo de 120 aproximadamente. Tá? Aqui entre esses dois você vai ter um ângulo ali de 180, obviamente, e aqui entre este e este você vai ter um ângulo de 90. Tudo bem? Bom, aqui embaixo, vamos lá então, vai ser assim. Aqui você vai ter um ângulo de 90, e entre eles aqui embaixo, também ângulos de 90. Tá? A estrutura octaédrica é essa aqui. É a mais complexa que existe. Ó, você tem ângulos de 90 entre todos, como você bem pode ver. São sempre 6 áreas de repulsão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 áreas de repulsão. E vai formar isso, né? Uma estrutura octaédrica, como você está vendo aqui embaixo. Tudo bem? Vamos anotar isso aqui então. A primeira possibilidade é a de uma estrutura octaédrica. Octaédrica. Certo, querido? Tá. E é só isso? Não tem mais nada? Não, são 3, né? A próxima é um BF3. O BF3 é uma estrutura bem popular também aqui na química, um BR, desculpa, F5. Não sei de onde eu tirei BF3, peço perdão. É um BRF5. E aí você vai ter o flúor na família 17, vamos colocar o 7. Mais uma vez, assim. 7, 7, 7 e 7. Prontinho. E adivinha quem é que também está na 17? O bromo. Coloque você também 7. Prontinho. Quando você faz isso, você vai notar que, óbvio, o flúor é que manda, ele que tem preferência. Então ele vai fazer uma ligação aqui, 2 aqui, 3, 4, 5 e vai ter um pelzinho embaixo. Então vão ser 6 áreas de repulsão, como foi anteriormente, só que aqui nesse caso, uma dessas áreas, evidentemente, é um pel. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que uma destas áreas é um pel. E por ser um pel, você vai ter uma estrutura chamada de pirâmide de base quadrada, que é exatamente essa daqui que você está vendo. É uma pirâmide de base quadrada. Aqui é a base quadrada e aqui é a pirâmide. O bromo fica no meio e você tem 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices e o bromo no meio. Exatamente isso que você está enxergando aqui do ladinho. Assim. Pirâmide de base quadrada. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui para você e vou mostrar aqui para você também do ladinho. Ó, observem que os ângulos são praticamente os mesmos, a diferença acontece por causa da influência do pel e também, como eu mostrei antes, do tamanho dos átomos, né, pessoal? O bromo é um átomo maior que o enxofre, evidentemente, e isso gera, obviamente, uma deflexão maior, diminuindo um pouco os ângulos de repulsão entre essas ligações. Tá? Porque ele está ocupando mais espaço, então os átomos acabam ficando mais abarrotados, assim, mais prensados, comprimidos. Ok? Então, isso é uma pirâmide de base quadrada. Vou tirar o pel para você ver. Ó, com, sem, com, sem, com. O pel, desse modo, como você pode perceber. Tudo bem? Tá ali, então, direitinho, para você perceber justamente isso. Certo, queridos?
Então, a próxima é, como o professor falou para você, uma pirâmide de base quadrada. Deixa eu colocar aqui para ti. Pirâmide de base quadrada. Quadrada. Fechou? E para finalizarmos, então, essa nossa aula, você vai ter a última, que é justamente a estrutura do quadrado planar. Tá? Então, já está aqui na hora, quase na hora, a última estrutura, que é justamente o XZ-F4, que foi o que começou tecnicamente tudo isso, né? O que começou, evidentemente, toda essa parte de estruturas para além do octeto. Então, vou colocar aqui para você. Tá? XZ-F4. Essa foi a primeira molécula que caiu, foi em 2005, se não me engano, na URGS, e gerou essa comoção, esse caos todo, essa dificuldade tremenda em geometrias moleculares para além do octeto, né? Então o pessoal não tinha muita facilidade, acabou encontrando muitos problemas nessa molécula por estar acostumado só com os exemplos mais basais. E ali você tinha um exemplo um pouquinho mais complexo, tá? Bom, xenônio é o átomo central, fica no meio, e os flúors nas pontas. Você coloca aqui os elétrons de cada flúor. Vamos fazer juntos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora os elétrons do xenônio, querido. Vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer as ligações agora do flúor, que é o mais eletronegativo. 1, 2, 3, 4. Então você tem 4 ligações simples. E agora vamos destacar aqui, para finalizarmos, justamente os elétrons de valência que você... Desculpa, as áreas de repulsão, né? Ó, uma área, 2 áreas, 3 áreas, 4 áreas, 5 áreas, 6 áreas. Sim, você tem 6 áreas, e destas 6 áreas, 2 delas são PEL. Então você tem 2 PEL. E o nome dessa estrutura é quadrado planar. URGS 2005, como você está vendo aqui, ou quadrado plana, né, ou quadrado simplesmente é um quadrado. Os ângulos de 90. Tudo bem? Ali estão... Aqui está o motivo do por que diabos é um quadrado. Tá, queridos? Então ali estão os pelzinhos para você verificar justamente isso. Eu vou escrever a última possibilidade que você tem aqui, é de um quadrado planar, ou quadrado plano. Tá, deixa eu botar aqui para você. Quadrado planar. Certo? Então vamos colocar aqui 1, 2, fechou, os pontinhos. Vamos lá. O que vai diferenciar é o PEL. PEL, PEL, PEL. 0 PEL. Aqui você vai ter 1 PEL e 2 PEL. Então, quando você tiver, vamos lá, 6 áreas de repulsão, você pode ter octaedros, pirâmides de base quadrada ou quadrado planar. O que vai diferenciar isso é o PEL. Se não tiver PEL, é um octaedro. Se tiver um PEL, é uma pirâmide de base quadrada. E se tiver 2 PEL, é um quadradinho apenas, literalmente. Tudo bem? Então, queridos, essa é a nossa aula de geometria. É uma aula bastante extensa, porque tem muitos exemplos. O professor mostrou bastante coisa para você. E, desse modo,
a gente contempla agora, aqui do ladinho você pode encontrar o nosso cartão, né, todos os 3 momentos da aula. Primeiro momento, que é o momento sobre, vou colocar aqui para você, ó, tá ali o cartãozinho, né, você pode perceber. Primeiro momento, que é o momento sobre ligações e áreas de repulsão. O segundo momento, que são as estruturas moleculares mais básicas. E o terceiro momento, que são as estruturas para além do octeto, que são as estruturas que extrapolam o octeto por completo e são um pouquinho mais complicadas.